Tá. Ninguém tem. Max, fala mesmo. Deputado Max, vamos sentar ao meu lado, deputado. São 12 horas e 20 minutos, 25 minutos. Tem que chamar o deputado Max, nosso relator, do dia 13 de setembro de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, serviços de eletricidade. E contando com a presença dos nossos deputados, nosso vice-presidente Jair Bittencourt, nosso relator, deputado Max Lemos, nosso deputado Fábio Silva, que também participou da relatoria. Dou por abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária, com o objetivo de ouvir as autoridades, ouvir aqui os nossos deputados sobre a aprovação do nosso relatório final da CPI. Nós, a princípio, o deputado Max, antes da leitura da sua relatoria, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos os deputados, agradecer a participação, que foi bem efetiva da nossa assessoria. Esse relatório final foi feito com uma equipe de assessores, sob o comando do deputado Max Lemos, mas com a participação da assessoria da presidência, da assessoria do deputado Fábio Silva, que especificou no relatório a questão dos TOIs, e como presidente da comissão aqui em defesa do consumidor da casa, foi de grande relevância essa contribuição para o relatório final. E que nossa CPI, essa é a 8ª reunião ordinária, nós fizemos 12 audiências públicas em 10 municípios, 2 visitas técnicas no Palácio em Brasília, na ANEEL. Fizemos uma audiência, participamos da audiência da Câmara Federal, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor de Brasília, da Câmara Federal. São 263 ofícios expedidos, 53 ofícios recebidos. Tivemos 47 recomendações, que já constam aqui nesse relatório final, endereçado não só para as agências, para a agência controladora, que é a ANEEL, mas também para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, onde nós temos 3 projetos de lei saindo aqui dessa CPI, e demais entidades. Vamos aqui com a CPI apoiar 4 projetos de lei que estão em andamento, além dos 3 que nós estamos propondo, 3 projetos novos. 4 recomendações ao governo do Estado. E aí nós precisamos tirar daqui o acompanhamento, que eu acho que foi a grande vitória dessa CPI, onde nós saímos com o convênio estabelecido entre o governo do Estado e a ANEEL. Um convênio importante, fruto do grande trabalho também que a gente fez aqui, com todas essas audiências e com todo o levantamento de problemas. Eu acho que não há no Estado, isso eu conversei com o secretário Tristão, que acompanha pelo governo do Estado esse convênio, não há no Estado uma equipe como a nossa, com mais capacidade e com a leitura, de fato, dos problemas vivenciados pela nossa população no Estado em relação às 2 concessionárias, Enel e Light. Então, a gente tem todo um aval para fazer o acompanhamento e a fiscalização pela LERJ desse convênio. Então, nós temos aqui também 5 recomendações para a ANEEL, em função disso, 28 recomendações para as concessionárias, 2 recomendações ao Congresso Nacional, uma indicação aos governos municipais, as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, uma recomendação ao governo federal e 7 recomendações à Genersa. Então, tem um fruto aqui de encaminhamentos que nós vamos dar prosseguimento após o final da nossa CPI, da aprovação desse relatório. Então, eu vou passar a palavra ao nosso relator,
deputado Max Lemos para fazer a sua fala e a apresentação do nosso relatório, já entregue a todos os deputados. Querida presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência e aos nossos pares, membros dessa CPI, a oportunidade que me foi dada para, eu não diria ser o relator, mas ser, na verdade, a pessoa responsável com a nossa equipe para juntar todo esse material. Se tivesse a expressão juntador, seria essa expressão. Na verdade, o trabalho foi feito por toda a equipe, é muito bem presidida por Vossa Excelência. Eu quero parabenizar todos os deputados que se colocaram à disposição. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem, por característica, dar muito trabalho. E não é sempre que se tem deputados à disposição de ter essa dedicação. Esta, então, deu trabalho quadruplicado. Muitas audiências, porque trata-se de um tema de alto alcance social, de interesse da sociedade, portanto, a necessidade de fazer audiências públicas nos municípios, aqui mesmo na capital foi realizada uma na Zona Oeste, aliás, extremamente concorrida, enfim, isso teve que ter, por parte dos deputados, dedicação e determinação para a realização dessas audiências. Eu quero aqui destacar o grande número de informações que nós conseguimos obter, porque falar da falta de energia, do problema mais imediato, é fácil. O difícil talvez seja ter as informações detalhadas em relação aos problemas da prestação de serviço na distribuição de energia. E nós temos aqui, nesse relatório, a possibilidade de ser um instrumento de consulta para o futuro. Eu fico muito feliz de ter feito 2 relatórios até aqui, o da crise fiscal, que serviu para consulta, já está sendo procurado por diversos segmentos, até acadêmicos, para servir de consulta. E não tenho dúvida que esse relatório também será um instrumento de consulta que vai nortear o comportamento de algumas entidades, instituições e até da própria população. Então, eu fiquei muito feliz da oportunidade dada por Vossa Excelência e pelos nossos pares para nós chegarmos a essa determinante. Colaboração do deputado Fábio Silva, por estar na Comissão de Defesa do Consumidor. O deputado Fábio Silva tem hoje um grande número de informações, uma experiência muito grande. Durante a CPI, já o deputado Fábio Silva já colhia aqui resultados de encontros encontros com a população para a feitura de composições, acordos com as companhias, enfim. Foi um avanço muito grande e eu creio que é o que a sociedade espera de nós parlamentares, dá o resultado imediato e creio que nós conseguimos fazer isso a tempo, então estão todos de parabéns. Quero aqui cumprimentar o Henri, na nossa equipe, e ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os nossos colaboradores e colaboradoras que tiveram aqui esses meses todos se dedicando, evitando que pudesse dispersar qualquer tipo de informação. Então, eu quero cumprimentar toda a assessoria das comissões envolvidas, de Vossa Excelência, de todos os deputados que se envolveram para que pudessem prestar mais esse serviço à sociedade. Não é que seja favor, é nossa obrigação, mas é muito importante constar o trabalho de equipe que aqui se deu. Vitória, já colhendo, né, as companhias apresentaram, ambas as companhias, tanto a Light como a Enel, apresentaram algumas considerações importantes, algumas correções de rumo na gestão desse serviço. A ANEEL, depois de uma luta, pelo que eu soube, eu sou novo nesta casa, mas ao consultar diversos parlamentares, a grande novidade e a vitória do convênio, que não foi votado por conta da ocupação da pauta na semana passada, mas retornará a esse plenário nos próximos dias, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, única e exclusivamente porque tem visto de iniciativa ser proposto pelo Poder Legislativo, porque gera despesa. Portanto, nós que tivemos lá
todos nós deputados na reunião com o secretário Lucas Tristão, ficou o compromisso do governo do Estado enviar esse projeto de lei, que foi enviado, já foi inclusive colocado em pauta pela presidência desta casa e já retorna ao plenário para que possamos submeter os nossos pares e termos um convênio inédito no Rio de Janeiro. São poucos os estados brasileiros que têm esse convênio, então já é uma grande vitória. Quero aqui alertar ambas as companhias que nós vamos ter aqui o nosso observatório. Esse observatório fará com que a gente possa aprimorar essa relação com as empresas. A partir de agora, eu acho que nós temos que aproximar esse relacionamento com as empresas de forma republicana, clara, transparente, nada a portas fechadas, para que possamos acompanhar, através desse observatório, o comportamento das empresas, se continuam, se querem a busca realmente de prestar o melhor serviço à população. Portanto, nós vamos colher com certeza resultados positivos. E a possibilidade desse convênio, volto a repetir, com a Genersa, que é uma agência reguladora do Rio de Janeiro, creio eu que chegaremos a melhor qualidade do serviço. Eu gostaria de fazer o resumo final. O caminho percorrido por esta comissão foi longo, porém valoroso, porque foi sempre ao lado da população. Esta CPI, em suas 12 audiências públicas, 2 visitas técnicas e 8 reuniões ordinárias, se mostrou a mais atuante e que mais quilômetros percorreu para resolver as demandas do povo fluminense. O objeto da questão foi justamente sobre o dia a dia dos cidadãos e os impactos que a falta de luz pode causar. Não à toa que chegamos a este momento tendo em mãos um relatório de 527 páginas, com 47 recomendações, 3 projetos de lei, 1 indicação legislativa e apoiamento a 4 outros projetos de lei que tramitam nessa casa. Primeiramente, tenho que falar sobre o bem mais importante de todos, a vida. E ambas as concessionárias, segundo os índices da ANEEL, têm que proteger melhor a segurança das pessoas com contato com suas redes de distribuição. 7 pessoas foram mortas ao ter contato com as redes da Light e lamentáveis 24 óbitos, uma média de 2 pessoas por mês em acidentes com a rede Enel. Esse relatório será distribuído para o Ministério Público, esperando respostas sobre as questões. Após esse relato, podemos entrar no mérito da qualidade da distribuição das concessionárias. E os números do serviço prestado são preocupantes, tanto que a ANEEL coloca ambas as concessionárias na pior metade do ranking da continuidade do serviço do ano de 2018, para as distribuidoras com mais de 400 mil clientes. A Light ocupou a 18ª posição e a Enel Rio de Janeiro a 28ª posição entre as 30 avaliadas. Um absurdo com a população do Rio de Janeiro, que paga para ter um serviço desta qualidade. As posições das concessionárias se justificam porque nos índices da agência reguladora que avaliam o tempo e as vezes que a população fica sem luz, o DEC e o FEC, respectivamente, encontramos situações como a de Macaé, atendida pelo Conjunto Elétrico de Rocha Leão, e que ficou 32 horas sem energia elétrica no ano passado, em pleno século XXI, e encontramos um descaso pela Enel. A Light também tem casos parecidos, como em Volta Redonda, onde a população do sul fluminense chegou a ficar 23 horas sem luz, e justamente numa importante região onde temos um polo industrial no estado. Se quedas de poucos segundos já podem interromper e atrapalhar a linha de produção, imagine horas. Ainda tivemos em nosso estado o caso da ausência de luz por 36 horas, que afetou diversas cidades do nosso estado, mas principalmente Nova Iguaçu e Queimados. Durante esse período, escolas ficaram sem energia elétrica, as rotinas de hospitais foram alteradas e até o IML do Rio de Janeiro registrou perdas que não puderam ser recuperadas. Nossas concessionárias têm que fazer um trabalho melhor para que não sejam reféns da natureza e que se tenha o reestabelecimento da energia em períodos menores. Quando se observa o quanto das metas que a ANEEL apresenta para as concessionárias em relação ao tempo que as pessoas ficam sem luz e a quantidade que isso ocorre, recebemos outro choque. A Enel cumpre os limites somente em 21,18% de seus conjuntos elétricos e a Light em 55,14%.
Nós pagamos caro demais para termos um retorno deste. Presidente, imagine se pagássemos somente essa porcentagem da conta de luz. Ou se em nosso trabalho rendêssemos só isso, com certeza estaríamos demitidos. Sabemos que no nosso estado temos índices de furto de energia, ou melhor dizendo, roubos altos. O Rio de Janeiro chega até perto do dobro da média da região sudeste, que é de 12,7%, mas aqui se encontra em 23,95% da área de concessão da Light e 21,5% da Enel. Inclusive, deve-se dar a devida relevância para o fato que 45% dos roubos acontecem em áreas não consideradas de risco. Mas nesta CPI, recomendamos o trabalho em conjunto das concessionárias com as delegacias especializadas sobre o acompanhamento da Comissão de Minas e Energia. Se falamos de crime, temos que envolver as polícias, mas que sejam com processos com direito ao contraditório e ampla defesa, além da transparência, inclusive para que se possa combater o abuso com os TOIs. O furto de energia prejudica o nosso Estado, mas todos merecem processos justos e tenho certeza que as concessionárias não se incomodarão com a presença da polícia. E vemos que no Rio de Janeiro temos que quem levante a taça, e não digo do Flamengo, que está disputando o Brasileiro, a Libertadores, mas sim da Light, que em 2018 foi a campeã no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma taça que o torcedor de nenhum clube fluminense gostaria que estivesse ligado ao seu dia a dia. A concessionária, no ano passado, teve 75.542 processos, enquanto a Enel aparece na parte de cima da tabela com 19.163. O nosso companheiro do CPI, deputado Fábio Silva, foi subrelator dos casos de TOI em nosso Estado. E a maldade com a população não é pequena. O deputado aponta a ausência do amplo direito de defesa, a falta de transparência, com as concessionárias querendo que suas perícias unilaterais gozem da presunção de legitimidade e da veracidade. Isenção de imparcialidade. É quase como querer ser jogador e juiz ao mesmo tempo, do mesmo jogo. E isso tem que mudar. Tanto que tem que mudar que esta CPI conseguiu uma grande vitória ao provar ao governo do Estado a necessidade de convênio entre a Geneas e a ANEEL. Agora, as fiscalizações ficarão encarregadas da Agência Reguladora Estadual após a aprovação da mensagem que o governador enviou para esta Casa Legislativa. E isto garantirá aos consumidores maior proximidade com a entidade que fiscalizará as concessionárias, buscando impedir ao máximo os desmandos que em alguns meses esta comissão encontrou e que não foram poucos. Mas o parlamento não encerrará o acompanhamento da distribuição de energia no Estado. Nós vamos criar uma comissão especial, observatório, que será um observatório da distribuição de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro, para que possamos garantir a efetivação dos desdobramentos desta CPI e para próximos casos que envolvam o serviço do Estado. Por último, mas que não menos importante, chegamos ao ponto que toca no bolso de cada um de nós. Preço de energia elétrica no Rio de Janeiro, e em nosso Estado temos a alíquota mais pesada de impostos. Pagamos 32%, segundo estudos da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Governo Federal, enquanto estados da região Sudeste cobram 25% como Espírito Santo e 18% igual Minas Gerais e São Paulo. Por esse motivo, recomendamos ao excelentíssimo senhor governador um estudo para viabilizar a redução do ICMS. Esta medida irá garantir que sobre mais dinheiro para as famílias fluminenses e que as indústrias e empresas tenham menos custos para se instalar e se manter em nosso Estado, assim mantendo e gerando emprego e renda. Buscando ser justo com as concessionárias, relato que ambas não recusaram a um único convite desta CPI. Participaram de todas as vezes convidados e também durante o percurso da comissão realizaram ajustes de conduta, tanto em relação ao investimento para a melhoria do serviço prestado à população, e a Light, inclusive, com um programa para reduzir os casos de TOI, reduzir os casos de judicialização de TOIs. Mais uma vitória dessa CPI, mas esperamos
mais para os nossos cidadãos. É com sentimento de dever cumprido que entregamos este relatório. Cada um dos deputados desta comissão pode ter sua cabeça erguida pelo trabalho que foi prestado neste período e pela justiça com qual atuamos. É com dedicação e comprometimento que vamos continuar defendendo o interesse da população do nosso Estado. Portanto, agradecer a Vossa Excelência, novamente, os deputados, agradecer a toda a nossa equipe, ao empenho, agradecer aqui o Henri pela paciência comigo, que sou um deputado extremamente chato, portanto, agradecendo pela paciência a minha chatura, estou agradecendo a todos, e eu creio que nós estamos prestando aqui um ótimo serviço à população, portanto, me coloco à disposição de Vossa Excelência para a discussão e votação do relatório. Obrigado. Obrigada, deputado Max Lemos. Parabéns, relatório final bem conciso e sintetiza os ganhos, as conquistas que a gente teve até aqui com o trabalho incansável dessa CPI. Eu fui já fazendo uma síntese aqui, não só em relação ao furto, em relação ao atendimento no interior, nós estamos à véspera do período de chuvas. O verão está chegando, tivemos ontem uma chuva aqui no Rio de Janeiro, e um dos termos de ajuste é exatamente para que eles sejam rápidos, não só no atendimento da população, principalmente, né, nos municípios mais afetados. A gente teve aí São Gonçalo, Macaé, a Baixada, enfim, a região dos Lagos, Rio de Janeiro mesmo, com a Light, mas que se tenha um ajuste de conduta de previsibilidade e acerto do atendimento para janeiro, fevereiro e março. Eu vou passar a palavra aos nossos deputados presentes para a discussão e, logo após, a votação do relatório. Deputado Fábio Silva. Querida presidente dessa CPI, demais deputados, prezados senhores, digníssimas senhoras que se fazem presentes, pessoal da TV Alerj. Senhora presidente, eu gostaria apenas, em breves palavras, pois eu faço das palavras do deputado Max as minhas, externar aqui, de forma bem sucinta, a felicidade e a alegria que eu tive em poder estar participando dessa comissão parlamentar de inquérito, com uma pequena parcela nesse relatório este que foi anexado ao relatório oficial, que foi elaborado pelo deputado Max e pela sua equipe. Eu queria agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade e parabenizar a Vossa Excelência, a todos os membros da CPI e também a todo o staff, a todos os assessores que estiveram contribuindo de forma direta ou indireta para nós estarmos preparando esse relatório final. Agradecer aqui a doutora Solange Borges, da Comissão de Defesa do Consumidor, também ao meu chefe de gabinete, Márcio Matos, que também me aturou durante todo esse tempo em minhas cobranças para que o relatório fosse o mais breve elaborado, e ao longo também estamos hoje na 8ª reunião ordinária, então a partir da 2ª reunião ordinária nós já começamos a elaborar o sub-relatório para que não ficasse algo extremamente corrido. No mais, senhora presidente, muito obrigado mais uma vez e agradecer a todos a paciência, e a CPI termina, mas os seus efeitos começam a valer a partir de agora. E eu espero realmente que esse trabalho seja de grande valia para a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, deputado Fábio Silva. Passar a palavra ao deputado vice-presidente dessa CPI, deputado Jair Bittencourt. Bem, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar também a nossa presidente, deputada Zeida Lula, nosso relator, deputado Max Lemos, deputado Fábio Silva, subrelator, a todos os demais deputados que trabalharam no contexto da CPI, que foi realmente uma CPI, se não a mais importante dessa casa, deputada, com certeza uma das mais, porque o sentimento que a gente conseguiu traduzir da população, deputado Max, eu acho que é isso que eu queria deixar de contribuição aqui. Numa das reuniões que foi no plenário da casa, nós tivemos a oportunidade ali de reunir tanto a Light quanto a Enel e todos os outros órgãos de fiscalização,
Eu acho que a maior contribuição que a gente vai deixar efetiva para a população do Estado do Rio de Janeiro é, pelo menos, que as empresas concessionárias de serviço público, de energia, saiam daquele mundo de fantasia que elas vivem. É um mundo de fantasia, aonde falta, deputado Fábio Silva, respeito às autoridades constituídas para que traga desenvolvimento e o direito mínimo do cidadão, e uma falta de respeito impossível de se acreditar com o consumidor que deveria ser tratado com o maior respeito, carregado no colo. As concessionárias, elas mentem 99% do tempo que elas conversam com as pessoas. Quando você assiste uma apresentação deles, parece que nós somos todos loucos, que não precisava de CPI. Quando o deputado Max põe no relatório que eles têm uma premiação por excelência no serviço de fornecimento de energia elétrica, dá vontade de chorar, porque é um absurdo. E isso nós conseguimos relatar, não é com levantamentos, com dados estatísticos. A expressão dos gestores dessas companhias que vêm nos falar, parece que eles já estão constrangidos de estarem aqui na nossa frente, de ver que o tanto de inverdade que ali é falado. Por que eu faço questão de pontuar isso, para que isso fique na CPI? Como diz o deputado Fábio Silva. As coisas vão começar daqui para frente. Então, eles colocam como fato o atendimento, primeiro, o atendimento essencial agora, ele é só judicializado. Você só consegue fazer uma ligação de energia, que é um direito cidadão, se você entrar na justiça. Fica claro que é mais barato para essas companhias agirem assim do que fazer o dever de casa dos investimentos. E aí, deputada, já concluindo, eu tenho certeza que aí entra a grande colaboração dessa CPI, né? Pelo grande trabalho que Vossa Excelência fez e coordenou com todos nós, a população conseguiu ter o real entendimento. Hoje, o governo do Estado, a agência de regulação, a própria Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, com as suas comissões, que são responsáveis por fiscalizar esse serviço, não vão poder mais ter a mesma atitude que nós tivemos até o início dessa CPI. Infelizmente, nós estávamos acomodados. Essa é a palavra mais leve que cabe nesse momento. E, com isso, essas empresas que, na minha análise, eu não tenho medo de relatar isso, agem de má fé, elas agem de má fé, porque elas colocam a culpa na milícia, no tráfico de droga. Quando a região não tem milícia nem tráfico de droga, eles colocam a culpa em outras coisas. E quando não tem aonde colocar a culpa, eles afirmam que está tudo correndo a mil maravilhas. E o que a gente vê é um investimento reduzido, as equipes de manutenção, como aqui também foram relatados, lá no Noroeste Fluminense, apesar de ser uma região, deputado, que tem um consumo menor, hoje eu estive na Secretaria de Desenvolvimento, tratando de um assunto relativo à energia, e lá é a região que mais sofre, apesar de ter um consumo menor. Hoje existem 4 equipes de manutenção de emergência para atender o Noroeste inteiro. Já foram 12, num período 8, hoje são 4. Então, isso é uma grande demonstração que, como já que foi citado, caiu uma chave que mantém a energia de varre e sai ligada, aquele facão que eles falam, eles levaram mais de 8 horas para religar, ficou sem água, hospital sem energia, simplesmente porque tinha que ir lá, pegar uma vara, virar, mas isso depende de uma equipe. Então, é só um exemplo, é só uma demonstração pequena, de um lugar pequeno. Você imagina que nós estamos vivendo um momento de crise, de pouco consumo de energia, quando o Estado virar, quando as coisas voltarem a crescer, como que nós estamos mal servidos, né? Então, eu quero aqui parabenizar a todos os deputados e deputadas, te parabenizar, Zeidan, primeiro pela iniciativa que foi sua de ter a CPI, depois pela condução democrática que você deu a essa CPI, né, escolhendo, parabenizar o Max e aos subrelatores, escolhendo deputados comprometidos, porque não é uma tarefa fácil.
parabenizar as equipes de cada gabinete, da própria CPI, né, da comissão que foi montada, porque essa contribuição, eu tive a oportunidade de ler algumas partes antes dos relatórios, eu até participei pouco da confecção do próprio documento, mas esse documento que aqui está produzido vai mudar a história da relação de consumo de energia no estado do Rio de Janeiro. E acho que vai caber a essa casa não deixar isso parar, que a gente continue cobrando das autoridades, das concessionárias e da própria Assembleia do Estado essa atuação, porque hoje eu tenho plena convicção, se essa CPI não tivesse ocorrido, se não tivesse sido conduzida da forma que foi, os dias do Estado do Rio de Janeiro em relação ao desenvolvimento, a gente ia chegar na hora de se desenvolver e a gente ia perceber que isso aqui seria um nó praticamente impossível de ser desatado. Então, parabéns a todos e obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, deputado Jair Bittencourt. Reforçando a sua fala, eu quero lembrar aqui o deputado Fábio Silva acompanhou muito bem isso, as cobranças por estimativa, que ambas as concessionárias negam que isso não acontece. Nós temos aqui exemplos concretos, temos funcionários aqui da comunicação, tem a continha, está a prova de que já cobra nesse mês o valor do mês seguinte. Então, são fatos que estão no relatório, é só um exemplo, e dentre tantos outros, e que, onde disse muito bem o deputado Max, nossa CPI, esse relatório final vai virar um centro não só de consulta, mas de referência para o governo do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento e para esse próprio convênio da ANEEL com a Genersa em relação à fiscalização. Então, eu vou colocar em votação o relatório. Como vota o deputado Fábio Silva? Favorável ao relatório. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Favorável, presidente. Como vota nosso relator, deputado Max Lemos? Favorável. Meu voto como presidente também é favorável a esse relatório final. Posso abrir aí para considerações finais? Algum deputado queira fazer? Então, não mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos, participação de todos os assessores, de todos que contribuíram, o Inmetro, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a OAB, o PROCON, dentre tantas outras entidades que nos subsidiaram no andamento dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, agradeço a todos, está encerrada a CPI de inquérito destinada a investigar irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica Enel e Light. Obrigada. Ufa.